tarde sou um jovem pastor, com a harpa em mãos acalmando a dor. Na batalha gigante ao chão caiu um coração segundo Deus que o povo viu. Mas vem a inveja, a perseguição, Davi fugitivo em dura aflição. Deus não o esqueceu, manteve a promessa, na espera a fé que a alma confessa. Grande é o Senhor, fiel em teu querer, da humilhação à glória nos fazes viver. Em dois Samuel a história se desdobra, teu plano perfeito pra grande obra. Ei, sei, ó Deus, sobre todo poder, teu nome louvamos, para sempre render. Jonatas o lamento soou, em Hebron o cetro Davi alcançou. Em Jerusalém o trono firmou, a arca bendita enfim retornou. Dançou com fervor, o louvor ofereceu, pois o Senhor sua casa escolheu. Contra os filisteus, vitória sem fim, teu braço forte a guiar-me assim. Grande é o Senhor, fiel em teu querer, da humilhação à glória nos fazes viver. Em 2 Samuel a história se desdobra, teu plano perfeito pra grande obra. Ei, sei, ó Deus, sobre todo poder, teu nome louvamos, para sempre render. Erros e quedas, a dor e o perdão, em Batseba a triste lição. Natã com a voz a verdade entregou, Davi humilhado a Deus se entregou. Absalão a revolta, a fuga, a tristeza, mas tua misericórdia é a fortaleza. No vale da sombra a luz a brilhar, que o justo se erga pra te adorar. É o Senhor, fiel em teu querer, da humilhação à glória nos fazes viver. Em 2 Samuel a história se desdobra, teu plano perfeito pra grande obra. Ei, sei, ó Deus, sobre todo poder, teu nome louvamos, para sempre render. Davi que inspira nosso louvor, que a glória de Deus venha nos alcançar. Amém. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que estiver assistindo. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Palavra Viva. Programa Palavra Viva, canal não, canal é no YouTube. Eu sou Alex César, mas será postado depois também no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Fica aí comigo, hoje nós vamos ter a leitura expositiva da palavra do nosso Deus. Então fica aí comigo para que vocês acompanhem essa leitura expositiva da palavra do nosso Deus. Lembrando que esse programa, é o programa Palavra Viva. Meu nome é Alex César, e eu tenho por objetivo nesse canal a leitura expositiva da palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse, aqui pela Bíblia Filamente, Essa Bíblia aqui que você encontra aí
na internet para você comprar, não custa caro. Ela é a Bíblia que tem um aplicativo e ela tem todos os estudos que é necessário para você ler a palavra de Deus e entender a palavra de Deus. Então, a Bíblia Filamente, né? Ela tem em 3 cores: roxo, lilás, né? E preto, e capa de couro luxo. Então, compra essa Bíblia para você estar também aprendendo a palavra de Deus. A palavra de Deus que é viva, eficaz e transforma nossas vidas. É essa palavra que faz revoluções nas mentes e nos corações e transforma a vida das pessoas. Então, por isso, compra sua Bíblia Filamente e venha comigo para estudarmos juntos a palavra de Deus. Estou no programa Palavra Viva, no YouTube, canal Palavra do Avivamento. Para você se inscrever no meu canal é muito fácil, se inscreve no meu canal, porque o Facebook vai apagar esse vídeo. E você que está acompanhando aí pelo Instagram, não tem como eu colocar aí o link. Então vá lá no YouTube e procure, né, canal Palavra do Avivamento. Para quem está no Facebook, está na descrição desse vídeo no Facebook o link para você entrar e fazer parte aí do meu programa Palavra Viva. Quero que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão acompanhando agora pelo Facebook. Fica aí comigo que nós vamos ter mais uma leitura maravilhosa da Palavra de Deus, no aprendizado da leitura expositiva, porque é essa leitura que vai transformar a sua vida, vai mudar a sua vida. Você vai ter uma outra perspectiva, você vai ver que a sua vida vai ser mudada e transformada através da leitura expositiva da Palavra de Deus. Então não saia daí, fica aí, dá o joinha e nós vamos começar, e eu vou orar por você, vou orar pela sua família, pela sua vida, e assim nós vamos dar início à nossa leitura e aprendizado da Palavra de Deus aqui no programa Palavra Viva, tá? Então vamos orar para a gente dar início ao programa Palavra Viva. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado por essa semana que se inicia agora. Que o Senhor derrame das suas bênçãos sobre a vida de cada pessoa que está assistindo ao vivo pelo Facebook, e depois assistirão e também assistindo ao vivo no Instagram, e depois assistirão também ao vivo no YouTube, no Hub e no Substack. Abençoa a vida de cada uma dessas pessoas que estão acompanhando agora, que as bênçãos do Senhor seja derramada ricamente sobre essas vidas que estão acompanhando. Essas pessoas por todo o Brasil, Senhor, onde tiver uma pessoa agora, Senhor, que o Senhor entre nessas vidas, transforma essas vidas, muda essas vidas, essas mentes e esses corações, para que haja uma transformação de vida, para que haja mudança de vida nessas pessoas. Tudo isso, Senhor, para louvor e para a glória do Teu maravilhoso nome, porque não há outro como o Senhor, quer nos céus e quer na terra. Então, Senhor Deus, abençoe o programa Palavra Viva, abençoe o programa que está sendo transmitido agora pelo Instagram, pelo Substack, pelo Robo, pelo Facebook, pelo Substack e pelo Instagram e pelo YouTube, será transmitido depois. Abençoa a vida de cada uma dessas pessoas que vai estar assistindo, Senhor. Cada família, cada lar, por todo esse Brasil, Senhor. Abençoa o nosso país, abençoa a nossa nação, abençoe, Senhor, esse país para que ele seja transformado pelo poder da Tua Palavra, porque a Tua Palavra tem mostrado o quanto ela é poderosa, o quanto ela tem sido atacada, Senhor. Mataram lá o nosso irmão, Senhor, Charlie Kirk, lá nos Estados Unidos, porque ele estava fazendo enfrentamento aos inimigos da Palavra de Deus. Charlie Kirk estava pregando a palavra, estava dizendo que o Senhor é um Deus maravilhoso, que podemos confiar em Ti, podemos confiar na Tua Palavra, que é a Bíblia, porque a própria Bíblia é o próprio Senhor Jesus Cristo, que é revelado totalmente nela. Então, a Tua Palavra é a vida do próprio Seu Filho, Jesus Cristo. E assim, um dos seus filhos, Charlie Kirk, foi atacado covardemente e deram cabo da sua vida naquela universidade, Senhor, por alguém, Senhor, que
é filho das trevas, que odeia o cristianismo, que odeia a tua palavra. Então por isso, Senhor, estou aqui nesse dia, Senhor, mais uma vez, todos os dias, quando possível, transmitindo a leitura da tua palavra, porque é o falar da tua palavra, anunciar a sua palavra que transforma mentes e corações. Assim como o teu servo Charlie Kirk estava anunciando a sua palavra, estava falando de ti para mostrar para as pessoas que o melhor caminho é o Senhor, que o melhor caminho é aprender a viver com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela transforma a nossa vida, ela muda a nossa vida, ela abençoa a nossa vida, ela abençoa o lar, ela abençoa a família, ela abençoa o pai, a mãe, os avós, os tios, parentes, todas as pessoas, Senhor, meu Deus e meu Pai. Então que essa palavra, Senhor, abençoada, seja disseminada e espalhada por todo esse Brasil, Senhor. E que nessa leitura hoje, da palavra de Deus, em 2 Samuel, capítulo 13, 14 e 15, Senhor, que é um dos trechos mais dramáticos do livro de 2 Samuel, onde o pecado de Davi vai trazer consequências terríveis à sua família, ao seu filho, Aminon e Absalão e Tamar, aquelas pessoas que foram impactadas por causa do pecado de seu pai Davi, e assim ficou uma maldição exposta e imposta sobre aquela família. Senhor, faça-nos entender como o Senhor está trabalhando, como o Senhor trabalhou na família de Davi, como que o Senhor puniu e a consequência recaiu sobre a sua casa, e a morte sempre esteve presente nos seus 4 filhos que morreram por causa do pecado de Davi. E o Senhor nos faça enxergar que nós não podemos viver como Davi, porque temos o teu Santo Espírito, e o seu Santo Espírito disponível a todos nós hoje. Podemos viver uma vida santa e consagrada na tua presença, Senhor, e não ter o mesmo caminho de Aminon e nem de Absalão, Senhor, meu Deus e meu Pai, e Tamar, filha de Davi. Senhor, faça-nos ver e compreender a tua grandeza através dessa leitura expositiva da tua palavra. Abençoe a vida de cada pessoa que está por esse Brasil passando por um problema de família, problemas familiares, problema de saúde no hospital, no leito, numa cama, numa UTI, aonde estiver uma pessoa agora passando por problema de depressão, de choro, de raiva, de sofrimento, de qualquer tipo, Senhor, de malignidade que essas pessoas, de sofrimento que essas pessoas estão passando. Vá nessas vidas agora, em nome de Jesus, ó Pai, e leve a palavra da salvação, a palavra de transformação, e salve essas almas em todo o Brasil. Abençoe o YouTube, abençoe o Substack, o Robo, o Instagram, que agora também estou podendo transmitir ao vivo pelo Instagram. Em nome de Jesus, abençoe a vida de cada pessoa que está assistindo, Senhor, e faça com que elas fiquem aí, Senhor, assistindo para entender e compreender a tua palavra. Tudo isso em nome de Jesus Cristo, ó Pai amado. Eu oro e agradeço pelo seu grande amor. Em nome de Jesus, amém e amém, meus irmãos. Então fica aí, meus irmãos e amigos, que eu vou trazer a leitura expositiva. Você que está no Facebook, você vai poder acompanhar a leitura ao vivo ao mesmo tempo. Você que está no Instagram, você só vai ouvir eu lendo e falando, porque não tem como colocar em 16:9 aí no Instagram. Então você vê aí, né, somente por 9 aí, né, a 9 por assim, né, você vê aqui só nesse tamanho no seu celular quadrado, o tamanho da tela do celular. Não tem como eu colocar a Bíblia aqui na tela. Até tem como colocar, mas como eu estou fazendo a transmissão para o Facebook ao vivo e lá fica na tela grande, 16:9, e depois também vai ser postado no Substack, no Hubble e no YouTube, e tem que ser 16:9, então eu não posso colocar a Bíblia logo abaixo aqui. Então, se você quiser assistir no quadro por completo, se inscreva no meu canal, vai lá, procure canal Palavra do Avivamento, tá? E se inscreva no canal, porque lá vai ser postado depois, ou Alex César no Facebook, e você vai poder assistir ao vivo no Facebook, depois também no Alex César no Substack, e Alex César também lá no
Hubble. Então fica aí, dê o joinha, se inscreva no canal para que se torne um conteúdo relevante e mande para mais pessoas. Vamos logo, porque já deu 19 minutos e no Instagram eu só posso transmitir 1 hora. Então vamos aqui para a nossa leitura da Palavra de Deus, começando pelo capítulo, né? Pelo capítulo 10. Então vamos assistir aqui, né? Eu vou fazer a leitura expositiva da Palavra de Deus aqui no capítulo 10. Talvez vai aparecer um pedacinho da Bíblia aí para você que está no Instagram. Vai aparecer um pedacinho da Bíblia, não vai aparecer completo, e minha imagem também não vai aparecer completa. Então, paciência, porque vai ter que ser assim, porque eu quero que esse conteúdo também seja colocado no Instagram, tá bom? Então vamos lá. Aqui no capítulo 10, a palavra de Deus, segundo o livro de Samuel, Davi derrota os amonitas. Algum tempo depois morreu Naás, rei dos amonitas, e seu filho Naum subiu ao trono. Davi disse: vou demonstrar lealdade a Anum, assim como seu pai Naás sempre foi leal a mim. Então Davi enviou representantes para expressar seu pesar a Hanum pela morte do pai dele. Mas quando os representantes de Davi chegaram à terra de Amon, os líderes amonitas disseram a Hanum, seu senhor, disseram a Hanum, seu senhor, o rei acredita mesmo que esses homens estão aqui para honrar seu pai? Não. Davi os enviou com o objetivo de espionar a cidade para vir conquistá-la. Então Hanum prendeu os representantes de Davi e raspou metade da barba de cada um. Cortou metade das roupas até as nádegas e os expulsou de tua terra. Quando Davi soube o que havia acontecido, enviou mensageiros ao encontro dos homens para que lhes dissessem: fiquem em Jericó até que a sua barba tenha crescido e voltem em seguida, pois estavam muito envergonhados. Quando os amonitas perceberam quanto haviam enfurecido Davi, contrataram 20.000 soldados de infantaria dos sírios da terra de Bet-reob, em Zoba, 1.000 homens do rei de Maaca e 12.000 da terra de Tob. Davi foi informado disso e enviou Joabe e os seus guerreiros para lutarem contra eles. Estou no capítulo 8, né? Deixa eu só conferir aqui o negócio, pessoal. Eu acho que eu estou lendo no canto errado. Ou não? Acho que não. Eu estou lendo no canto errado. O capítulo 13, 14 e 15. Porque eu já li esse capítulo. Desculpa aí, pessoal. É o capítulo 13. Senão não tem sentido, né, o que eu tô lendo. Aí, capítulo 13. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita chamada Tamar. Aminon, outro filho de Davi, apaixonou-se por ela. Aminon ficou tão obcecado por Tamar que adoeceu. Ela era virgem e Aminon imaginou que seria impossível possuí-la. Contudo, Aminon tinha um amigo muito astuto, seu primo Jonadab. Ele era filho de Simeia, irmão de Davi. Certo dia, Jonadab disse a Aminon: qual é o problema? Por que o filho do rei parece tão abatido todos os dias? Aminon lhe respondeu: estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Faça o seguinte, disse Jonadab: deite-se e finja que está doente. Quando seu pai o visitar, peça-lhe que deixe Tamar vir preparar algo para você comer. Peça que ela prepare o alimento aqui mesmo,
para que você a veja e o sirva. Então Aminon se deitou e fingiu que estava doente. Quando o rei foi vê-lo, Aminon lhe pediu: por favor, permita que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos aqui mesmo, para que eu a veja e ela os sirva para mim. Davi concordou e mandou Tamar ir à casa de Aminon, preparar algo para ele comer. Quando Tamar chegou à casa de Aminon, foi até o lugar onde ele estava deitado, para que ele pudesse vê-la preparar a massa. Então ela assou os bolos, conforme ele tinha pedido. Contudo, quando ela colocou a bandeja diante de Aminon, ele se recusou a comer. Saia todos daqui, disse ele a seus servos, e todos saíram. Então Aminon disse a Tamar: agora traga os bolos ao meu quarto e dê-me de comer. Tamar fez conforme ele pediu. Quando, porém, ela lhe ofereceu comida, ele a agarrou e exigiu: venha para a cama comigo, minha irmã. Não, meu irmão, não me violente, exclamou Tamar. Isso não se faz em Israel. Não faça essa loucura. Como eu poderia viver com tamanha vergonha? E você cairia em desgraça em Israel. Por favor, fale com o rei e ele permitirá que você se case comigo. Mas Aminon não quis ouvi-la e, como era mais forte que ela, violentou-a. Então a paixão de Aminon se transformou em profundo desprezo, e seu desprezo por ela foi mais intenso que a paixão que havia sentido. Saia daqui, gritou para ela. Não, não, respondeu Tamar. Mandar-me embora agora seria pior do que o mal que você me fez. Aminon, porém, não quis ouvi-la. Chamou seu servo e ordenou: ponha essa mulher para fora daqui e tranque a porta. O servo a pôs para fora e trancou a porta. Tamar vestia uma túnica longa, como era costume naqueles dias entre as filhas virgens do rei. Então rasgou a sua túnica, jogou cinza sobre a cabeça e, cobrindo o rosto com as mãos, foi embora chorando. Seu irmão Absalão a viu e perguntou: é verdade que Aminon esteve com você? Bem, minha irmã, é melhor ficar quieta, pois Aminon é seu irmão. Não se aflinja com isso. Então Tamar, como uma mulher desolada, foi morar na casa de seu irmão Absalão. Quando o rei Davi soube o que havia acontecido, ficou furioso, e embora Absalão não tivesse dito nada a Aminon a esse respeito, odiou Aminon profundamente pelo que havia feito com sua irmã. Absalão se vinga de Aminon. 2 anos depois, quando as ovelhas de Absalão estavam sendo tosqueadas em Baal-Azor, perto de Efraim, Absalão convidou todos os filhos do rei para uma festa. Foi até o rei e disse: meus toscadores estão trabalhando. Gostaria que o rei e seus servos celebrassem essa ocasião comigo. Mas o rei respondeu: não, meu filho, se todos nós fôssemos, seria um peso para você. Embora Absalão insistisse, o rei se recusou a ir, mas abençoou Absalão. Está bem, disse Absalão. Se o senhor não pode vir, permita que meu irmão Aminon vá conosco. Por que Aminon? Perguntou o rei. Mas Absalão continuou a insistir, até que finalmente o rei concordou em deixar seus filhos, incluindo Aminon, irem à festa. Absalão disse a seus homens: espere até que Aminon esteja bêbado. Então, quando eu ordenar, matem-no. E não tenham medo. A responsabilidade é minha. Sejam corajosos e valentes. Assim, quando Absalão deu o sinal, eles mataram Aminon. Os outros filhos do rei montaram suas mulas e fugiram. Quando ainda estava a caminho de Jerusalém, a notícia chegou a Davi: Absalão matou todos os filhos do rei. Não restou um sequer com vida. Olha a tragédia, hein? E olha o mentiroso, dando notícias erradas. Isso poderia ser chamado de fake news, né? O rei se levantou, rasgou suas roupas e lançou-se no chão. Seus conselheiros também rasgaram suas roupas. Nesse momento, Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi,
chegou e disse: Não pense, meu senhor, que todos os filhos do rei foram mortos. Foi apenas Aminon. Absalão tratava isso desde que Aminon violentou sua irmã Tamar. O meu senhor, o rei, não deve acreditar que todos os seus filhos estão mortos. Apenas Aminon morreu. Enquanto isso, Absalão fugiu. Então a sentinela sobre o muro de Jerusalém viu muita gente descendo o monte pela estrada que vinha do oeste. E Jonadab disse ao rei: Veja, lá estão eles, são os filhos do rei, voltando, como eu tinha dito. Logo eles chegaram chorando e soluçando, e o rei e todos os seus servos choraram amargamente com ele. Davi chorou muitos dias por seu filho Aminon. Absalão fugiu para a terra de Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur, onde permaneceu 3 anos. E o rei Davi, conformado com a morte de Aminon, abandonou a ideia de perseguir Absalão. Então, aqui nós temos, né, a leitura do capítulo 13, e vamos ler o discernimento, né? O discernimento aqui do capítulo. Vamos ler o discernimento aqui do capítulo 13. Esse é o vídeo número 5, né? Capítulo 13, 14 e 15. A tragédia familiar de Davi, do pecado ao caos. Em 2 Samuel, capítulo 13, 14 e 15, narra uma série de eventos dramáticos que ilustram as consequências do pecado e a turbulência na família do rei Davi. A narrativa mostra como os erros de Davi, especialmente o seu adultério com Batseba e o assassinato de Urias, se refletem em sua própria casa. Capítulo 13. Este capítulo é denominado pela história de Aminon, filho mais velho de Davi, e sua paixão por sua meia-irmã Tamar. Influenciado por seu amigo Jonadab, Aminon finge estar doente e pede ao rei que Tamar o sirva. Ao ficar sós com ela, ele a estrupa. A crueldade de Aminon não para por aí. Ele a rejeita e a expulsa de forma brutal após o ato. Tamar, devastada e envergonhada, busca refúgio na casa de seu irmão Absalão. Absalão, que também é irmão de Tamar, por parte de mãe, fica furioso, mas instrui Tamar a manter o silêncio. Ela acolhe a irmã, mas por 2 anos, nutre um ódio profundo e silencioso contra Aminon. Este ódio culmina em um plano de vingança. Absalão convida todos os filhos do rei para uma festa da tosquia das ovelhas. Em um momento de embriaguez, ordena que seus servos matem Aminon. Após o assassinato, Absalão foge para Gesur, a terra de sua mãe, Maaca. A mãe dele é Maaca e ele foge para a casa do seu avô, o seu avô Talmai. Ele fica lá por 3 anos. Aí vem o capítulo 14. Vamos ler o capítulo 14. Então Joabe providencia o retorno de Absalão. Então Joabe vê a tristeza de não ter Absalão, a Davi não ter mais Absalão lá no seu convívio. Joabe, filho de Zeruia. Zeruia é a irmã de Davi, tá? Percebeu que o rei agora desejava ver Absalão, por isso mandou trazer de Tecoa uma mulher conhecida por sua sabedoria. E disse-lhe: finja que está de luto, vista roupas de luto e não se perfume. Haja como uma mulher que está lamentando a morte de alguém há muito tempo. Depois vá até o rei e apresente a história que eu vou lhe contar. Então Joabe disse o que ela deveria falar. Quando a mulher de Tecoa se aproximou do rei, curvou-se com o rosto no chão e disse: ó rei, ajuda-me. Qual é o problema? Perguntou o rei. Pobre de mim, sou viúva, respondeu ela. Meu marido morreu, meus 2 filhos brigaram no campo.
Como não havia ninguém por perto para separá-los, um deles acabou matando o outro. Agora o resto da família está exigindo de sua serva: entregue-nos seu filho. Vamos executá-lo por ter matado o irmão. Ele não merece herdar a propriedade da família. Querem apagar a última brasa que me restou. Se o fizerem, o nome e a família de meu marido desaparecerão da face da terra. Eu cuidarei disso, disse o rei. Vá para casa. A mulher de Tecoa respondeu: ó meu senhor o rei, que a culpa caia sobre mim e sobre a família de meu pai. O que o rei e seu trono sejam inocentes. Se alguém criar problemas, traga-o a mim, disse o rei. Eu lhe garanto que ele nunca mais a incomodará. Então ela disse: por favor, prometa pelo Senhor, seu Deus, que não deixará o vingador da vítima matar meu filho. Não quero mais derramamento de sangue. Ele respondeu: tão certo como vive o Senhor, ninguém tocará num fio do cabelo da cabeça do seu filho. Permita-me pedir mais uma coisa ao meu senhor o rei, disse a mulher. Fale, respondeu ele. Então ela disse: por que o Senhor não faz pelo povo de Deus o mesmo que prometeu fazer por mim? Ao tomar essa decisão, o Senhor condenou a si mesmo, pois se recusou a trazer para casa seu filho banido. Um dia todos nós morreremos. Nossa vida é como a água que depois de derramada na terra não pode mais ser recolhida. Mas Deus não apaga a vida. Ao contrário, Ele cria meios de trazer de volta aqueles que foram banidos da sua presença. Vim suplicar ao meu senhor, o rei, porque outros me ameaçaram. Pensei: talvez o rei me escute e nos livre daqueles que desejam nos eliminar da herança que Deus nos deu. Sim, ó meu senhor, o rei, restaurará nossa paz de espírito. Sei que o Senhor é como um anjo de Deus, capaz de discernir entre o bem e o mal. Que o Senhor, seu Deus, esteja com o rei. Preciso saber uma coisa, disse o rei. Diga-me a verdade. Sim, ó meu senhor, o rei, disse a mulher. Foi Joabe quem o mandou aqui. Foi Joabe quem a mandou aqui? Perguntou o rei. A mulher respondeu: o meu senhor, o rei, como posso negar? Ó meu rei, senhor. Ó meu senhor, o rei, como posso negar? Ninguém é capaz de esconder coisa alguma do Senhor. Sim, foi Joabe, servo do rei, que me enviou a me dizer o que falar. Agiu desse modo para que o Senhor pudesse ver a questão com os outros olhos. Mas o Senhor é sábio, como um anjo de Deus, e entende tudo o que acontece em nosso meio. Então o rei mandou chamar Joabe e disse: muito bem, vai e traga de volta o jovem Absalão. Joabe se curvou com o rosto no chão e disse: finalmente sei que obtive o favor do meu senhor, o rei, pois atendeu ao meu pedido. Joabe foi a Jesur e trouxe Absalão de volta a Jerusalém. O rei, porém, deu a seguinte ordem: Absalão pode ir para casa, mas não deve vir à minha presença. Portanto, Absalão não viu o rei. A reconciliação de Absalão e Davi. Não havia nenhum homem em todo Israel tão elogiado por sua beleza como Absalão. Era perfeito de cabeça aos pés. Cortava o cabelo uma vez por ano por causa de seu peso, 2,400 kg, 2,400 gramas de quilo, né? Segundo o peso real. Tinha 3 filhos e uma filha. Sua filha se chamava Tamar e era muito bonita. Absalão morou 2 anos em Jerusalém sem ver o rei. Então mandou chamar Joabe para pedir que intercedesse por ele. Mas Joabe não quis vir. Mandou chamá-lo de novo e mais uma vez ele se recusou a vir. Então Absalão disse a seus servos: vão e ponham fogo no campo de cevada de Joabe, que fica junto à minha propriedade.
Os servos foram e puseram fogo no campo, como Absalão havia ordenado. Então Joabe foi à casa de Absalão e lhe perguntou: por que seus servos puseram fogo ao meu campo? Absalão respondeu: eu quero que você pergunte ao rei, por que ele me trouxe de Jesus se não pretendia me receber, teria sido melhor eu ficar onde estava. Quero ver o rei. Se ele me considera culpado de algo, então que mande me matar. Joabe contou ao rei o que Absalão tinha dito. Por fim, Davi mandou chamar Absalão. Ele veio, curvou-se com o rosto no chão diante do rei, e o rei o beijou. Aí termina essa questão e vamos agora para o discernimento desse capítulo. Capítulo 14. Passados 3 anos, a saudade de Davi por Absalão é grande. Joabe, o comandante do exército de Davi, percebe isso e decide intervir. Ele recruta uma mulher sábia de Tecoa para encenar um drama diante do rei. A mulher, agindo como uma viúva, conta a Davi uma parábola sobre 2 filhos, um dos quais matou o outro e agora enfrenta a ameaça de vingança por parte da família. Davi, em sua sabedoria, concorda em proteger o filho restante, sem saber que a história é uma analogia sobre a sua própria situação com Absalão. Quando Davi promete que não haverá vingança, a mulher revela que foi enviado por Joabe e que a história se tratava da situação de Absalão. Davi, tocado, permite que Absalão retorne a Jerusalém, mas o proíbe de vê-lo pessoalmente. Absalão vive em Jerusalém por mais 2 anos sem ser recebido por Davi, o que causa grande frustração e ressentimento. Aí vem o capítulo 15, né? Só que não vamos ler o capítulo 15, não vamos ler o discernimento, mas vamos ler o capítulo 15. Né? Já está em 41 minutos. Preciso terminar logo. Deixa eu correr aqui, né? Ver se eu acabo logo aqui. Algum tempo depois, Absalão providenciou para si uma carruagem com cavalos, contratou 50 guardas para servir como uma guarda, como sua guarda de honra. Todas as manhãs ele se levantava cedo e ia até o portão da cidade. Quando alguém trazia uma causa para ser julgada pelo rei, Absalão perguntava de que cidade a pessoa era, e ela lhe respondia a qual tribo de Israel pertencia. Então Absalão dizia: sua causa é justa e legítima. É pena que o rei não tenha ninguém para ouvi-lo. E dizia ainda: quem me dera ser juiz, então todos me apresentariam suas questões legais e eu lhes faria justiça. Quando alguém ia se prostrar diante dele, Absalão não o permitia. Ao contrário, tomava-o pela mão e o beijava. Fazia isso com todos que vinham ao rei, pedir justiça e, deste modo, ia conquistando o coração de todos em Israel. Passado 4 anos, Absalão disse ao rei: deixa-me ir a Hebrom para cumprir o voto que fiz ao Senhor, enquanto eu estava em Gesur, na Síria. Prometi oferecer sacrifício ao Senhor em Hebrom, caso ele me trouxesse de volta a Jerusalém. Está bem, disse o rei, vá e cumpra seu voto. Então Absalão foi a Hebrom. Enquanto estava lá, porém, enviou em segredo mensageiros para todas as tribos de Israel. Eles diziam às pessoas: assim que ouvirem as trombetas, digam: Absalão foi coroado rei em Hebrom. Absalão levou consigo 200 homens de Jerusalém como seus convidados, mas eles não faziam ideia de suas intenções. Enquanto Absalão oferecia o sacrifício, mandou chamar Aitofel, um dos conselheiros de Davi, que vivia na cidade de Giló. Em pouco tempo, muitos outros se reuniram a Absalão e a conspiração ganhou força.
Aí Davi vai fugir, né? Esse é o capítulo 15, segundo Samuel. Logo o mensageiro chegou a Jerusalém para informar Davi. Todo Israel se uniu a Absalão. Então devemos fugir de imediato, ou será tarde demais, disse Davi a seus conselheiros. Rápido, se saímos de Jerusalém antes que Absalão chegue, escaparemos e impediremos que ele mate todos os moradores da cidade. O Senhor tem o nosso apoio, respondeu seus conselheiros. Faça o que lhe parecer melhor. Então o rei e toda a sua família partiram de imediato. Ele deixou para trás apenas 10 concubinas para cuidarem do palácio. O rei e todos que o acompanhavam foram a pé e pararam na última casa da cidade, a fim de deixar os soldados do rei passarem e tomarem a dianteira. Também iam com Davi sua guarda pessoal e os 600 homens de Gade. Então o rei se voltou para Itai, comandante dos homens de Gade, e disse: Por que você está vindo conosco? Volte para o novo rei, pois Israel não é sua pátria. Você é um estrangeiro no exílio. Chegou faz pouco tempo e não seria certo eu obrigá-lo a vir conosco. Nem sei para onde vamos. Volte e leve consigo seus parentes e que a bondade e a fidelidade o acompanhem. Itai, porém, disse ao rei: Tão certo como vive o Senhor e como vive o rei, eu juro que, não importa o que aconteça, irei aonde for o meu senhor o rei, seja para viver ou para morrer. Davi respondeu: Muito bem, venha conosco. E Itai e todos os seus homens e suas famílias acompanharam o rei. Por onde passava o rei, os que o seguiam, por onde passavam o rei e os que o seguiam, todo o povo chorava em alta voz. Atravessaram o vale de Cedron e foram em direção ao deserto. Zadok e todos os levitas também o acompanharam, carregando a arca da aliança de Deus. Puseram a arca no chão e Abiatar ofereceu sacrifício até que todos tivessem saído da cidade. Então Davi ordenou a Zadok: Leve a arca de Deus de volta para a cidade. Se for da vontade do Senhor, ele me trará de volta para ver novamente a arca e o santuário. Mas se ele não se agradar de mim, mais de mim, que faça comigo o que lhe parecer melhor. O rei também disse ao sacerdote Zadok: Preste atenção, você deve voltar à cidade com seu filho Ahimaás e com Jonatas, filho de Abiatar. Farei uma parada em um dos pontos de travessia do Jordão e ficarei ali esperando notícias suas. Então Zadok e Abiatar levaram a arca de Deus de volta para Jerusalém e ali permaneceram. Davi prosseguiu pelo caminho para o Monte das Oliveiras, chorando enquanto andava. Estava com a cabeça coberta e os pés calçados. Os que iam com ele também tinham a cabeça coberta e choravam enquanto subia ao monte. Quando alguém informou a Davi que Aitofel, seu conselheiro, agora apoiava Absalão, Davi orou: Ó Senhor, faze que Aitofel dê conselhos errados a Absalão. Quando Davi chegou ao alto do monte, onde o povo acostumava a adorar a Deus, Usai, o arquita, o esperava ali. Usai havia rasgado suas roupas e colocado terra sobre a cabeça. Mas Davi lhe disse: Se você vier comigo, será apenas um peso. Volte à cidade e diga a Absalão: Agora serei seu conselheiro, ó rei, como no passado fui conselheiro de seu pai. Assim você poderá afastar os conselhos de Aitofel. Os sacerdotes Zadok e Abiatar estarão lá. Informe-os dos planos feitos no palácio, e eles enviarão seus filhos a Ahimaás e Jonatas para me contar o que se passa. Assim,
Husai, amigo de Davi, voltou para Jerusalém e ali chegou na mesma hora em que Absalão entrava na cidade. Então aqui acaba o capítulo 15, não vou ler o capítulo 15. Vamos ver aqui o discernimento do capítulo 15. Acompanhe comigo aí. Capítulo 15. Esse capítulo marca o início da rebelião de Absalão. Frustrado pela falta de acesso ao seu pai, Absalão começa a articular um plano para usurpar o trono. Ele se torna um líder carismático, conquistando o favor do povo. Ele fica de pé perto da entrada da cidade e, de forma astuta, ouve as queixas das pessoas. E diz que ouve a queixa das pessoas e diz que se ele fosse o juiz, ele resolveria todos os problemas, o que faz com que ele ganhe a lealdade do povo. A estratégia de Absalão dá certo e ele, com uma comitiva de 200 homens, vai a Hebrom sob o pretexto de cumprir uma promessa feita ao Senhor, mas na realidade para iniciar a rebelião. A revolta ganha força rapidamente e um mensageiro informa a Davi que o coração de Israel está com Absalão. Davi, percebendo a seriedade da ameaça, decide fugir de Jerusalém para evitar um conflito sangrento na cidade. Pontos de conexão entre os 3 capítulos. Esses capítulos se interligam de uma forma trágica. A violência e o engano começam em casa, com o estupro de Tamar e o assassinato de Aminon, e escalam para uma crise política que ameaça o reino de Davi. O pecado de Aminon e o ódio de Absalão preparam o terreno para uma rebelião em grande escala, que desestabiliza toda a nação. A série de eventos mostra como a justiça de Deus e as consequências dos atos humanos se manifestam na vida de Davi. E aqui, a gente encerra essa leitura desses capítulos, onde vocês puderam acompanhar aí a leitura expositiva da Bíblia, na versão Bíblia Sagrada, nova versão transformadora. A Bíblia Filamente, tá? Essa é que a câmera está ao contrário, não dá para ver, mas é Bíblia Filamente na versão NVT. Compre essa Bíblia para vocês ter acesso a todo esse conteúdo de conhecimento da palavra de Deus através do aplicativo, tá? Tem um aplicativo, você baixa o aplicativo e lá no aplicativo você vai ler esse QR Code. Tem um QR Code aqui, ó. Você lê o QR Code e você vai ter acesso a todo o conteúdo do aplicativo da Bíblia Filamente, onde você vai ter no seu celular vídeos, multimídia, você vai ter um monte de coisa, mapas, devocional, estúdio, Você pode ouvir a Bíblia pelo seu celular. Você abre a Bíblia ali na Bíblia Filamente, vai lá embaixo, leitura, e você lê e você põe a Bíblia para ser tocada no seu celular. Você pode fechar a tela do seu celular, ele vai ficar no modo ali de tela fechada e você vai continuar ouvindo a Bíblia. Então você pode ouvir no seu serviço, no seu trabalho, aonde você estiver, você pode ouvir a palavra de Deus, tá bom? Eu quero agradecer a vida de cada um de vocês que acompanharam e assistiram. Quero mandar também um joia para o meu irmão Jonas Velho, que está lá no Pará. Ele está perguntando se eu estou em paz. Quero mandar um abraço para Jonas Velhos lá no Pará. Está me acompanhando. Tem muitas pessoas que me acompanham, não só aqui
no estado do Pernambuco, os irmãos que me conhecem aqui, em São Paulo, em vários lugares, por todo o Brasil, tem várias pessoas que assistem e me acompanham. Então você que vai estar assistindo pelo YouTube depois, o Substack ou Hubble, não deixa de dar o joinha, né? Marcar a mão, o joia levantado. E toda vez que você dá o joia, toda vez que você faz isso, que você clica no joinha, que você curte, ou você faz um comentário, vai aí, comente qualquer coisa, eu coloco o número 1, ou diga, ou coloque bom, ou deixa uma pergunta, né? Aí na descrição, no comentário no YouTube, no Facebook, ou no Hubble, no Substack, deixa um comentário que eu vou responder, ou deixa um pedido de oração, que toda vez que eu for orar, eu posso lembrar de você, e você também que está assistindo aqui, que está ao vivo, né? Está ao vivo aqui no Instagram, eu posso também estar orando por você. Então agora, depois da gente ter lido e entendido os acontecimentos aqui segundo Samuel, se você quer entender e compreender todo esse programa Palavra Viva, que é um programa que começou em Gênesis capítulo 3, o link está na descrição, nas outras plataformas, está na descrição do vídeo abaixo, Substack no Hubble, e no Facebook está na descrição do vídeo acima. Clique no link e comece essa leitura, porque eu tenho por objetivo no programa Palavra Viva fazer essa leitura expositiva da Palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, porque eu entendo que se não houver leitura da Palavra de Deus, não haverá avivamento dentro das igrejas, não haverá transformação desse país, e o nosso povo continuará sofrendo pelos ataques do inimigo que quer destruir a nossa nação. Então, se você quer salvar a nossa nação, não salvar, lógico que não vai ter como salvar todos, mas se você quer salvar você, salvar os seus familiares, os seus parentes, seus amigos, se você quer que haja uma transformação dentro da sua vida, para isso passar para as outras pessoas, então clique no link, se inscreva no meu canal, começa lá em Gênesis, lendo a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse junto comigo. Vamos nessa leitura maravilhosa. Eu também, depois da oração final, vou deixar 3 links aqui para que você clique e comece a assistir e acompanhar comigo essa leitura expositiva. Todos os dias, quando dá para ser todos os dias, eu coloco e posto aqui no YouTube, Facebook, Hubble, ao vivo no Facebook e no Instagram. Você pode estar acompanhando junto comigo essa leitura maravilhosa da Palavra de Deus, que se não houver a leitura da Palavra de Deus e o entendimento da Palavra de Deus, nossas igrejas vão continuar caídas, porque já estão caídas, já se desviaram, estão todas apostatando da verdade da Palavra de Deus e não estão vivendo o Evangelho verdadeiro. Então, para que haja transformação na sua vida, na sua família, na sua igreja, então tenha como compromisso estudar de Gênesis, ler simplesmente a leitura da Palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse. Por isso esse programa Palavra Viva é voltado para isso. Então vamos orar e encerrar esse programa aqui ao vivo, aqui no Facebook e no Instagram. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, pela vida de cada uma dessas pessoas que estão acompanhando, Senhor, que estão assistindo ao vivo agora esse programa. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a vida de cada um que está acompanhando, aonde tiver uma pessoa por esse Brasil e nesse país, ó Senhor, meu Deus e meu Pai, vá e abençoa a vida de cada pessoa, abençoa o YouTube, Substack, Hubble, Instagram, Facebook, para que esse programa seja mandado para milhares e milhares de pessoas por todo esse Brasil. Abençoa, Senhor, esse programa, Senhor, abençoa essas vidas que estão acompanhando ao vivo e as pessoas que vão assistir depois, para louvor e para a glória do teu glorioso nome, para que o Senhor seja falado, anunciado, para que a tua palavra, que é a Bíblia, seja lida e entendida por todo esse Brasil, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai amado, Pai querido, faça com que esse programa seja assistido por milhares e milhares de pessoas por todo o Brasil. Assim eu oro, Senhor, e agradeço por tudo que o Senhor já tem nos feito, por tudo que o Senhor já tem nos ajudado, e que essa palavra, Senhor, seja levada para milhares e milhares de pessoas por todo o Brasil. E assim eu encerro. Que você tenha um ótimo dia, tenha uma ótima semana. Deus te abençoe. Para você que está no YouTube, vou deixar 3 vídeos aqui para você clicar.
um vídeo da leitura do livro de João, Evangelho de João, de Hebreus, Carta aos Hebreus e de Gênesis. Então vai ficar aqui, vai ficar exatamente aqui, clica num dessas thumbzinhas que está aparecendo aqui, para você começar a leitura expositiva da palavra de Deus. Então clica aqui.